Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Eu sei que os meus irmãos estão reunidos neste domingo, dia do Senhor, dia 5 de julho de 2020, estando impedidos de oferecerem a Deus o culto que os irmãos oferecem somente quando estão reunidos como igreja do Senhor. Entretanto, estão reunidos em cultos domésticos e estão recebendo a palavra de Deus. E a nossa oração nesse momento é que o Senhor conceda aos meus irmãos uma porção da palavra de Deus que seja toda suficiente para ajudá-los, para fortalecê-los nesses dias difíceis. Vamos falar com Deus nesse momento, mas antes vamos ler a palavra de Deus. E o nosso texto é Segundo de Reis, capítulo 1. Segundo de Reis, capítulo 1, nós leremos os primeiros 4 versículos. Antes da nossa oração, nós vamos ler o texto que será objeto de nossa análise e também o texto em continuação às nossas exposições a partir da vida do profeta Elias, como os meus irmãos bem sabem. O nosso texto é Segundo de Reis, capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim o texto sagrado. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Esse é o nosso texto e agora sim, vamos falar com Deus e suplicar sua graça para este momento dos meus irmãos, para esse momento dos meus irmãos e para este meu momento em que gravo esse vídeo, desejando ardentemente que ele, de alguma maneira, seja útil nas mãos do Senhor à vida dos meus irmãos. Vamos falar com Deus. Deus de toda a graça e de toda a misericórdia, a Ti somente nós clamamos. Oferecemos, Senhor, a nossa devoção, o nosso coração e suplicamos de Ti a palavra, a orientação da Tua palavra, a orientação da Escritura Sagrada, contanto que ela venha também acompanhada do poder transformador do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, após a profecia a Acabe, por ocasião do assassinato de Nabote, Elias desaparece de cena, mas desaparece de cena até ser outra vez convocado por Deus, mas agora para falar aos emissários do rei Acasias, conforme o nosso texto. Foi o que nós lemos. Agora, nesse interregno de alguns anos, entre a última visitação de Elias a Acabe, ao rei Acabe, e esta, que é a sua visitação aos mensageiros de Acasias, e, sim, diga-se de passagem, é a sua última missão. Nesse interregno, Acabe morreu em uma batalha contra a Síria. O escritor sagrado diz nesse sentido, em 1 de Reis, capítulo 22, versículos 37 e 38, morto o rei, levaram-no a Samaria, onde sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Com a morte de Acabe, Acasias, talvez seu filho primogênito, reinou em seu lugar, mas apenas por 2 anos, conforme 1 de Reis, capítulo 22, versículo 52.
O escritor sagrado diz que Acasias era mau perante o Senhor, que seguia os mesmos caminhos do seu pai, da sua mãe e ainda os caminhos de Jeroboão I. O escritor diz ainda que Acasias serviu a Baal e o adorou e provocou a ira o Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Isso está nos últimos versículos do primeiro livro de Reis. 1 de Reis, capítulo 22, versículos 53 e 54. E aqui, meus irmãos, eu preciso, fazer uma digressão nesse ponto, porque isso é notável. Acasias certamente experimentou ou conheceu de perto a incapacidade de Baal para fazer chover, para dar estações e fertilidade à nação de Israel. Acasias foi certamente familiarizado com o episódio da desmoralização pública de Baal e com a morte dos profetas de Baal no Monte Carmelo. Acasias também sentiu a fidelidade das ameaças divinas contra os que se mantêm obstinados em seus caminhos perversos, e isso a partir do exemplo do seu próprio pai. Tudo isso era parte de uma história muito recente e Acasias estava lá, Acasias estava no palácio, acompanhando esses movimentos e se familiarizando com essas histórias. Entretanto, nada disso o fez emendar seus caminhos. Ele continuou tão pagão quanto seus pais, jamais se voltou ao Senhor e, obviamente, jamais empreendeu qualquer tipo de reforma da igreja. Em face da iniquidade do rei Acasias, descrita onde mesmo? No final do primeiro livro de Reis, o escritor relata no início de 2 de Reis 2 eventos importantes, querendo dar a entender que tais eventos guardam relação de causalidade com os pecados do rei Acasias. Ou seja, os fatos narrados no início de 2 de Reis são a reação da justiça divina às maldades do rei Acasias, com os quais ele havia provocado o Senhor a ira. Maldades narradas no final de 1 de Reis. Eu faço questão de dizer, inclusive, lembrando aos meus irmãos, que a divisão do livro de Reis é um arranjo que remonta à tradução do hebraico para o grego, naquela famosa Septuaginta tradução, né? Conhecida como Septuaginta. Bem, mas quais são os eventos importantes que ocorreram como consequências das maldades de Acasias? São de duas naturezas, de duas ordens. Primeiro, toda a nação colheu os resultados dos pecados do seu governante, em certo sentido. Mas, num segundo momento, o próprio Acasias colheu de maneira pessoal as consequências dos seus erros. Vamos por partes. Primeiro, o texto diz que depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Isso está em 2 de Reis, capítulo 1, versículo 1. Quero lembrar aos meus irmãos que os moabitas haviam sido conquistados por Davi, que os tornou seus servos, e ao Reino Unido de Israel pagavam tributos. Isso está em 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 2. Veja que Davi conquistou os moabitas, conquistou Moabe, transformou Moabe numa nação tributária de Israel, e isto permaneceu durante o reino unificado, e com a divisão do reino, os moabitas permaneceram pagando tributo a Israel e não a Judá, de modo que até o reinado de Acabe, eles se mantinham nessa condição de reino vassalo. Ocorre que depois da morte de Acabe, os moabitas se rebelaram contra Acasias, o que no contexto faz-nos concluir que isso era a ação da providência, turbando o governo desse rei iníquo. Aqui já se pode concluir, meus irmãos, que quando o rei é mau e quando o rei não teme a Deus, a nação inteira padece como consequência das suas iniquidades. Isso não quer dizer que Deus não possa e de fato não use reis ímpios na consecução da sua vontade, na consecução dos seus planos. O Senhor tem feito isso na Bíblia e na história. Por exemplo, Ciro, o rei pagão persa,
é chamado em Isaías 45 de ungido do Senhor, onde se diz também que ele foi chamado pelo Senhor para abençoar Israel. Então, não pode ter nenhuma sombra de dúvida em relação a isso. O Senhor tem, na história bíblica e na história da igreja, usado reis e governantes e autoridades públicas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, como, ainda assim, instrumentos da sua boa mão para abençoar o seu povo. Também longe de mim propor que o fato de um candidato confessar a fé cristã por si só, isso já seria suficiente para que nós o recomendássemos a cargos eletivos. Eu nem preciso mencionar aos meus irmãos os escândalos envolvendo autoridades públicas professantes da fé evangélica. Além disso, temos observado também que Deus, no âmbito daquilo que se tem chamado de graça comum, capacita homens e mulheres não cristãos a bem conduzirem a coisa pública, a lutarem contra a corrupção. Por exemplo, eu falei sobre graça comum no vídeo anterior, não é verdade? E nós também somos capazes de observar isso. Onde quer que olhemos na história, sim, nós temos ali no âmbito da graça comum, Deus capacitando homens e mulheres, muitas vezes que nem o temem, sendo usados de maneira eficiente para bem gerir a coisa pública. No entanto, é verdade, e eu quero ressaltar isso para os meus irmãos, quão grande bênção, meus irmãos, é ao povo de Deus e a toda a nação, quando o governante da nação teme ao Senhor. Salomão diz, por exemplo, em Provérbios capítulo 28, versículo 28, que quando sobem os perversos, quer dizer, quando os perversos passam a dominar, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Salomão diz ainda em Provérbios 29, versículo 2, ou o sábio que escreveu estes provérbios, diz que quando se multiplicam os justos, ou quando os justos florescem, ou quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando, por outro lado, domina o perverso, o povo suspira. O perverso, segundo o sábio de Provérbios, sobrecarrega o povo com carga tributária insuportável. É isso que está no capítulo 29, versículo 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O rei perverso usa o pobre apenas demagogicamente, mas o que o rei perverso pretende, na verdade, é a perpetuação de poder e o privilégio, a mantença do privilégio de uns poucos. Capítulo 29, versículo 7 de Provérbios, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada quer saber. De nada disso quer saber. Mas que é isso, meus irmãos? O Estado, e eu quero que vocês atentem ao que eu vou dizer nesse momento, quando o Estado se torna inimigo da fé, ele tende a institucionalizar a impiedade, a irradiar no corpo social a mais crassa imoralidade. Provérbios capítulo 29, versículo 12 diz assim: se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Foi o que aconteceu a Israel nos dias de Acabe, de Jezabel e de Acasias. A influência de reis perversos infestou a nação no paganismo mais grosseiro. Na época, fez-se inclusive uma campanha para extirpar do povo de Deus até o último resquício de jeovismo, de religião verdadeira, conforme revelada nas Escrituras do Antigo Testamento. O resultado dessa campanha, o resultado dessa impiedade, o resultado da institucionalização do pecado, o resultado de um Estado contra a fé, foi descrito por Elias em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 10, repetido no versículo 14 do mesmo capítulo. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Enfim, meus irmãos, seja lá como for, o povo padece quando a iniquidade é o princípio dominante de um governo. No caso de Acasias,
A sua iniquidade trouxe consequências a todo o reino, e é por isso que nós ouvimos, como consequência dos seus pecados, narrados onde mesmo? No final de 1 de Reis, não é? Como consequência desses pecados, o que sobreveio a toda a nação? Sobreveio o fato de que Moabe, nação tributária até então, rebelou-se contra Israel. A segunda consequência das iniquidades do rei Acasias foi de ordem pessoal. O texto diz que, e já estou em 2 de Reis, capítulo 1, versículo 2, primeira parte, me acompanhe por favor. O texto diz que Acasias caiu pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. O texto fornece pouquíssimos detalhes, não é? Talvez Acasias tenha ficado em casa quando deveria ter enfrentado os revoltosos moabitas. Talvez pensando sobre a experiência do seu pai, que havia morrido recentemente em um campo de batalha, Acasias tenha decidido a cuidar de sua segurança e não dos interesses do reino. E por isso ficou em casa. Ocorre que não é possível fugir da mão do Senhor. Acasias em casa caiu de um quarto alto e adoeceu. Talvez a queda o tenha deixado paralítico, quem sabe uma fratura com perfuração de órgão interno tenha enfermado gravemente. O fato é que os dias iam passando e Acasias não via sinal de recuperação, talvez pelo contrário estivesse sentindo que a vida aos poucos se esvaía. Então, fez o que o rei? O rei pagão fez aquilo que havia também aprendido com seus pais. Capítulo 1, versículo 2, segunda parte de 2 de Reis, diz: enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Ecrom era uma das 5 cidades mais importantes da Filístia, dos filisteus, e uma cidade conhecida pela prática da adivinhação, famosa pela presença de adivinhadores. 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 2, menciona uma consulta dos filisteus a seus sacerdotes e adivinhadores. A fama dos filisteus também é refletida no texto de Isaías, capítulo 2, versículo 6, porque lá nós encontramos o seguinte: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente. E olha o que diz o texto do profeta Isaías: e são agoureiros como os filisteus. Vejam a fama dos filisteus quanto ao ocultismo. O falso deus de Ecrom é mencionado 4 vezes no Antigo Testamento e todas as menções estão nesse capítulo. Seu nome, Baal-zebub, significa senhor das moscas ou deus das moscas. Alguns estudiosos sugerem que havia uma estátua em Ecrom em forma de mosca. Talvez os seus sacerdotes prometessem alívio das pragas de moscas recorrentes em Ecrom, e seus adivinhadores prometessem antecipação de eventos futuros. De fato, nós temos aqui 2 componentes atrativos presentes em toda falsa religião, quais sejam a promessa de alívio imediato e a previsão do futuro. Então, antes de prosseguirmos, eu diria para os meus irmãos e para aqueles que estão me assistindo nesse momento que fujam da religião que oferece esses 2 produtos, esses 2 falsos produtos. A religião que oferece promessa de alívio certo e imediato, e também a religião que promete a previsão do futuro. O cristianismo da Bíblia não se ocupa nem com uma coisa nem com outra. A Bíblia diz que Deus cura, mas não promete cura. A Bíblia diz que Deus livra de doenças, mas não promete nenhuma forma de blindagem. Crentes e descrentes adoecem e morrem pela doença que os acometeu. Embora eventualmente profetas bíblicos antecipem fatos, isso ocorre quase sempre como iniciativa divina para fortalecer os crentes em dado momento. Nunca, jamais
para suprir aquela curiosidade pagã daquele que se recusa a descansar nas mãos do Todo-Poderoso. Claro que os meus irmãos podem estar se perguntando da seguinte maneira: se é verdade que doenças e acidentes acometem crentes e descrentes, por que nós iríamos concluir que a queda de Acasias se deveu à impiedade, à reação da ira divina? Em outras palavras, qual é a diferença entre a doença do crente Jó e a doença do rei ímpio Acasias? Vejam, meus irmãos, a questão não é a doença ou a saúde. O ponto realmente importante não é a riqueza ou a pobreza. O ponto nevrálgico reside na bênção ou na maldição de Deus. O ponto que realmente importa é o que Deus está realizando em nossa vida, se nós já fomos aceitos em seu favor. Se nós já fomos justificados pela fé somente, por pura graça, ou se nós permanecemos sob a sua ira, sob a mira da sua justiça implacável. Uma grande tragédia pode ser uma grande bênção disfarçada que quebranta, que converte, que santifica, que humaniza, que sensibiliza, que redireciona os objetivos da vida, que provoca revisão de valores, que refaz relacionamentos. Mas, por outro lado, uma grande prosperidade pode ser uma terrível maldição, que torna a pessoa soberba, autossuficiente, desrespeitosa, vulgar, vazia, superficial, cínica, dada a superfluidades. Um mesmo episódio é não raro bênção aos crentes e maldição aos descrentes. A Bíblia nunca diz que aos crentes coisas ruins jamais acontecem, mas diz que até estas coisas indesejáveis contribuem para o seu bem final. Diz que o Pai Celeste disciplina como sinal do amor paterno, em Hebreus capítulo 12, por exemplo. Isso é dito no contexto em que os crentes estavam padecendo sob muita prova de tribulação, sob muita oposição dos pecadores, embora ainda não tivessem resistido até o sangue, diz o texto de Hebreus capítulo 12. Portanto, uma queda e uma doença podem sim ser a forma pela qual o Senhor abençoa uma pessoa. Agora, por outro lado, podem ser uma forma pela qual ele pune. E esse era o caso de Acasias. A Acasias, a queda e a doença foram sinal da ira provocada do Senhor. Agora, voltemos ao texto, porque quando os mensageiros do rei estavam a caminho de Ecrom, Elias foi outra vez comissionado. Foi comissionado pelo anjo do Senhor. Foi dito a Elias, o tesbita, que partisse e fosse ao encontro dos mensageiros do rei. Segundo de Reis, capítulo 1, versículo 3, primeira parte, diz: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. Ao encontrar os mensageiros do rei, Elias deveria dizer o seguinte: porventura, não há Deus em Israel para ides consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. A expressão porventura não há Deus em Israel não expressa a crença no enoteísmo. Enoteísmo. Um termo cunhado no século XVIII. Segundo o enoteísmo, se cultua um único Deus naquele específico território, mas sem negar a coexistência de outros deuses. Não é isso que está em jogo. A crença hebraico-cristã está radicada no estrito monoteísmo, na existência de um único Deus que é vivo e verdadeiro, que é livre e soberano, pessoal, criador e governador absoluto da criação. A frase porventura não há Deus em Israel é antes a expressão do desgosto divino por Acasias preferir buscar ídolos a buscar o Deus da aliança, o Deus que fez o pacto com seus ancestrais. Esse descaso deliberado para com o Deus do pacto seria, portanto, a causa do veredito divino.
da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Essa era a mensagem que Elias deveria comunicar aos mensageiros de Acasias, e o texto diz que então Elias partiu, suponho, para cumprir a sua missão, e Elias de fato a cumpriu. É o que nós veremos na sequência do texto, mas só no próximo domingo, no próximo vídeo. Por ora, algumas verdades saltam do texto e nós devemos compreendê-las, guardá-las no coração para não pecarmos contra o nosso Deus, conforme o Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nesse momento, eu proponho que os meus irmãos guardem as verdades que emanam do nosso texto, a fim de que não pequemos contra o nosso Deus. Quais são estas verdades? Em primeiro lugar, saibamos disso, meus irmãos. Deus não quer que nós nos envolvamos com nenhum tipo de consulta ocultista, nem aquela aparentemente mais inocente. O tipo de coisa que Acasias se propôs a fazer é condenada na Escritura em todas as suas formas e de muitas maneiras. Segundo a palavra de Deus, nós nos contaminaríamos espiritual e moralmente se nós buscássemos os adivinhos. Isso está em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A Escritura afirma que a busca por necromantes e feiticeiros é uma traição espiritual ao Senhor, uma prostituição cultual, razão pela qual Deus não aceitou que o súdito da nação teocrática, que desse modo se prostituísse, permanecesse com o povo de Deus. Tal é a gravidade desse pecado. Isso está em Levítico capítulo 20, versículos 6 e 7. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo, do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Todas, meus irmãos, todas as consultas ocultistas são chamadas de abominações. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18. Entre os versículos 9 e 12, que eu lerei para os meus irmãos. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se encherá entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. O que mais não poderia haver no meio do povo de Deus? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. O Senhor estava por meio de Moisés, dizendo ao seu povo, antes que o seu povo entrasse na terra, que aquele povo, habitante original da terra que passaria a ser de Israel, estava sendo lançado de diante dos olhos dos filhos de Israel por causa dessas abominações. Então, que os filhos de Israel não repetissem as tais. Em segundo lugar, todas essas práticas ocorrem no contexto de consulta idólatra demoníaca. Preste atenção nisso. Não há nada de inocente, não há nada de neutro na consulta idólatra ocultista. É verdade que, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Mas a conclusão de Paulo não é que porque o ídolo nada é no mundo, o culto idólatra é coisa espiritualmente neutra ou moralmente inofensiva. De fato, meus irmãos, aquele que se entrega para buscar o ídolo se envolve com as trevas mais espessas de Satanás.
Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 e 20, na continuação da carta, o seguinte: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é coisa alguma? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Claro que essas perguntas são retóricas. O sacrificado ao ídolo não é nada. O próprio ídolo não tem valor algum, mas o que se conclui a partir daí? Que a participação idólatra em um culto ocultista é coisa neutra, inofensiva? Não. Paulo disse antes: digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, concluamos juntos, por favor. Na superfície, Baal-zebub era apenas escultura em madeira, ou coisa talhada em pedra, talvez em forma de mosca, mas abaixo da superfície, para além do aspecto meramente aparente exterior, naquele culto abominável havia associação com poderes das trevas, e por meio de influências demoníacas se prediziam o futuro. Com efeito, meus irmãos, o nome Baal-zebub, que só aparece em 2 de Reis capítulo 1 no Antigo Testamento, reaparece no Novo Testamento na forma grega Beuzebu. Segundo o evangelista Mateus, os fariseus cometeram blasfêmia contra o Espírito, e a blasfêmia consistiu de atribuir-se a Beuzebu, maioral dos demônios, a fonte do poder dos milagres de Jesus. Apesar da blasfêmia dos fariseus, duas informações do evangelho são úteis aqui ao nosso propósito. A primeira é que a relação entre Beuzebu em Mateus e Baal-zebub em 2 de Reis é evidente. A segunda é que essa relação indica que o deus de Ecrom, buscado por Acasias, era uma projeção do submundo espiritual satânico. Então, eu repito, não há nada de inofensivo, de inocente nas diversas formas de ocultismo. Buscar os médios, os adivinhadores, os feiticeiros, os necromantes, os quiromantes, os mágicos, os ocultistas de qualquer natureza, é, portanto, envolver-se com as coisas profundas de Satanás. E aquele que tem percorrido esse caminho não podem abandoná-los por si só, ou por si mesmos, por si sós, salvo se o Deus dos céus se apiedar deles e os arrebatar desse submundo tenebroso. Em terceiro lugar, eu também preciso acrescentar, para fazer justiça ao nosso texto, para nós aprendermos uma verdade relevante do nosso texto, que nós desonraríamos a Deus caso buscássemos conhecer o futuro de modo desautorizado em sua palavra. Então, vamos falar assim nos termos mais claros possíveis aqui. Quando os servos de Deus querem conhecer o futuro, o que eles fazem? Ora, quando os servos de Deus querem conhecer o futuro, eles estudam a Bíblia. E lá eles encontram repouso para a alma, porque de lá e a partir desse estudo, a partir da palavra de Deus, os servos de Deus são informados que o futuro já está decidido. Eles se asseguram no sentido de que o caminho até a Canaã celestial já está decidido e já lhes está assegurado. Os servos de Deus, a partir do estudo da palavra de Deus, descobrem que o seu Cristo, por fim, vencerá. Eles se tornam cientes também que o mal será subjugado e eles gozarão plena paz e segurança e que viverão eternamente em plena justiça. Quando os servos de Deus estudam a Escritura, eles se satisfazem ao ouvirem que Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará na sua glória e na glória do seu Pai. Eis o objeto da esperança cristã. Para os servos de Deus não é apenas que eles possuem uma alma imortal.
Não é apenas que no estado intermediário a sua alma gozará de maior comunhão com Jesus Cristo. Tem algo muito maior em jogo. O que os crentes realmente esperam é a restauração completa daquilo que a queda destruiu. Não importa se vivos ou mortos, os crentes sabem que no dia da vinda do Senhor, os crentes vivos e os crentes mortos se reunirão com Jesus Cristo para sempre. Os vivos, na ocasião, serão mudados e receberão corpos glorificados da mesma natureza dos corpos que serão dados aos que estiverem mortos naquele dia bendito. Bem, mas e quanto ao futuro imediato, pastor? Tudo bem, essas coisas são para um futuro distante, talvez, mas eu quero saber o que nos acontecerá nesses dias difíceis. Afinal de contas, eu serei ou não infectado pelo novo coronavírus? Eu contrairei ou não a Covid-19? Eu apresentarei ou não os sintomas dessa doença que tem matado tanta gente ao redor no mundo? Eu morrerei em decorrência da Covid-19? Afinal de contas, bem, isso os crentes não querem saber. Os crentes não querem saber. Os crentes não buscam nem a cigana, nem a baiana, nem a quiromante, nem jogam búzios, nem cartas, eles não leem o horóscopo. Eles são descrentes de todas essas coisas. Os crentes são ateus de todos esses deuses. E eles confiam apenas no Senhor. Eles apenas se entregam nas mãos do Todo-Poderoso, nas mãos daquele que já decidiu o futuro eterno desde a eternidade. E dessa maneira, eles descansam tranquilos. Nós convidamos todos os nossos irmãos a descansarem tranquilos nas mãos do Senhor. E nós convidamos também aqueles que porventura estejam assistindo esse vídeo e ainda não aprenderam a descansar completamente naquele que manda em todas as coisas. Nós convidamos vocês também para se voltarem para o Senhor, para abandonarem todas essas práticas. Não busquem o ocultismo, nem os médiuns. Busquem o Senhor Jesus. E nele vocês encontrarão também descanso para a alma e vida eterna. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora mais uma vez, e mais uma vez nós te suplicamos que a tua palavra cumpra o seu propósito. Chame os eleitos, Senhor. Restaure pessoas. Liberte pessoas. Traga pessoas para o conhecimento da palavra de Deus. Para a luz deste conhecimento maravilhoso que é conhecer-te e viver para ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós concluímos nesse momento. Esperamos em Deus que em breve nos dê a possibilidade de reunirmos-nos novamente para cultuarmos a Ele como Igreja do Senhor. E enquanto isso, eu espero que estes vídeos sejam e continuem a ser úteis à vida de vocês todos. Vocês todos que fazem a primeira igreja evangélica e congregacional de Caruaru. E, quem sabe, Deus também não usa o vídeo a fim de que outras pessoas, também por meio dele, venham a ser abençoadas e cheguem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Saudade de todos vocês e Deus abençoe. Um forte abraço.